Tá me ouvindo? Eu não estou ouvindo o senhor. Fala alguma coisa aí. E agora, tá ouvindo? Agora eu estou ouvindo, agora tá normal. Nossa, só pra ajeitar aqui. Boa tarde, senhoritas Ingrid e Grazi Souza e o senhor Abner Moab. É mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. O bate-papo de hoje vai versar sobre cinema nacional. A pedido de nossa amiga Grazi aí, que fez esse pedido. E eu diria que veio a calhar esse pedido de hoje, porque eu Eu assisti um filme nacional hoje pela manhã. É um filme excelente que diz muito sobre o que é o Brasil, que foi o Chateau, o Rei do Brasil. Eu conhecia a Uhum. biografia de Assis Chateaubriand, né, tal, e a trajetória dele junto aos Diários Associados, mas desconhecia as narrativas do filme, né? E um fato curioso é que esse filme ele era para ter sido lançado em 95, mas o filme foi gravado agora recente. E eu descobri que houve um problema de edital na época. Eu fui procurar na internet e houve um problema de edital. Algo que não é tão estranho, né, Abner? Assim, edital às vezes tem É. problema, né? Edital às vezes dá problema. E o senhor Guilherme Fontes, que é o diretor do filme, teve problema lá no edital e teve um problema na época com a autorização da família de Assis Chateaubriand, Não, só né? um ponto, assim, vá falando, eu vou agitar aqui o celular, mas pode ir continuando falando aí Pronto, enquanto eu pronto. ajeito E um fio, ele certo? teve um Vai lá. problema com a família de Assis Chateaubriand. E Uhum. recentemente o Brasil aprovou uma lei que permite você fazer narrativas de pessoas que elas não autorizem e, enfim, o Brasil, enfim, coisas da lei e tal, enfim. Mas o fato é que o filme saiu, o filme ficou muito bom, Chateau, o Rei do Brasil. É, em linhas gerais, Silvio Santos bebeu muito da fonte de Assis Chateaubriand, né? E pode-se dizer, Grazi, tá ouvindo não a gente? Abner, fala aí alguma coisa. Oi, eu tô. Tá me ouvindo, Renan? Eu tô ouvindo normal, Grazi não tá Ah, ouvindo. eu também tô lhe ouvindo normal. É. Clóvis, Bado Mecão, Ingrid, estão ouvindo a gente normal? Acho que agora ela tá ouvindo. Ah, de Tá boa. ouvindo agora? De boa, né? Escute Uhum. essa canção, né? Tal. Mas pra Bom, pode tocar. continuar aí, Renan. É. Pode continuar. Então eu vi esse filme do Chateau hoje Hum. e já de cara recomendo a todos vocês. Agora, como o Grazi sugeriu cinema nacional aí no bate-papo, eu separei aqui três narrativas para que a gente pudesse falar um pouco sobre elas, certo? Umas narrativas aqui para a gente dar uma olhadinha, né, tal. Vamos começar aqui por uma narrativa mais recente. Contudo, é considerada uma narrativa marginal. Ela não saiu no cinema, mas saiu nos festivais, foi premiadíssima nos festivais, que é o filme A Margem do Concreto, certo? Hum. Este filme aqui traça toda a narrativa daquilo que a gente conhece hoje como o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem teto, né, tal, dirigido movimento este que é dirigido a nível nacional por Guilherme Boulos, né, tal. O filme ele aborda também a narrativa outros movimentos, né, tais como o MLB, né, Movimento Livre de Bairros, Vilas e Favelas. É um Favor não documentário, É é? um documentário, exatamente. Sim. Favor não confundir com o MBL, tá, gente? O MLB é uma coisa, né, tal, Movimento Livre de Bairros, Vilas e Favelas. Movimento de luta pelos bairros, vilas e favelas, né? Já o MBL é qualquer merda, qualquer situação, enfim. Não confundam, por favor. O MLB é uma coisa, o símbolo do MLB é uns trabalhadores com as mãos assim, umas casas ao fundo.
É algo bem bacana. É, já aí o filme ele faz essa narrativa e se passa, né, tal, dentro das ocupações em São Paulo do MLB. E o filme ele tem a participação de figuras icônicas como Chico César, Guilherme Boulos, e um cidadão que, se não me falha a memória, o nome dele é João César, que vem a ser um irmão de Chico César, né? Mas essa alcunha de irmão de Chico César, a gente precisa burilar isso aí, porque na verdade esse cara é uma referência nacional no movimento de lutas, né? E já foi preso da ditadura militar e hoje encampa essa luta aí contra o movimento, assim, uma luta pelo movimento do sem teto. E esse trabalho aqui ele é um documentário. Ele foi aprovado e financiado pela Petrobras, né, um edital de cinema da Petrobras. E é um documentário que eu assisti na universidade e adotei para minha vida assim como um referencial de luta. E recomendo a todos vocês. Eles mostram que na verdade o que se pleiteia há muitos anos dentro do movimento do sem teto é a aplicação do Estatuto das Cidades, né? Que o Estatuto das Cidades é uma normativa constitucional que prevê a realocação de Não? é bem por aí. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Ah, de boa. O cidadão A imagem falou aí fica gravando. tatuagem do Mecão. Eu tenho uma tatuagem do América aqui. Não era minha intenção mostrar, porque eu tô com muita preguiça hoje e tô fazendo a live deitado aqui e tal. Hoje eu tô ritmo de dia de trabalho, né? Em outros tempos eu estaria no Machadão vendo o América ABC com o show da Gretchen e o bingo do nosso amigo Fernando Lucena no Largo do Machadão, né? Quer dizer, esses, né? Com muita cachaça, cerveja, refrigerante e água mineral de graça. De graça. O dia do trabalhador em Natal, nos anos 90 e nos anos 2000, era coisa de cinema. Era um negócio assim. Você começava o seu dia na Praia da Ridinha. Da Ridinha você ia pro Machadão. Aí você via o jogo, aí tinha um bingo, mesmo o bingo. Você imagine o que é o Largo do Machadão lotado de gente e rolar um bingo. Um bingo assim, tipo, com 5.000 pessoas marcando um bingo. Nem noção do que é isso. Né, tal. Então era uma coisa assim bem complicada, né? E aí a Só, gente tá. só, só um adendo, você falou de Luciano, né, que é uma das figuras mais icônicas dessa cidade. E, Sim, segundo o sim. nosso amigo jornalista Rafael Duarte, é o maior frasista da Câmara Municipal, né? Porque ele Era, é responsável pelas melhores frases da Câmara. Eu até teve uma colega minha de João Pessoa, que ela é paulista, na verdade, mas se chama Carol também. Ela veio passar uns dias aqui e eu mostrei a cena política da cidade e falei, apresentei Natal, várias coisas, e mostrei um vídeo de Lucena. E de tudo que tem em Natal, seja turístico, seja música, seja cena cultural, o que ela mais gostou de Natal foi Lucena. Ela passou a acompanhar a Lucena, os vídeos de Lucena, se foi a coisa de Natal que ela mais com gostou. garra e dedicação, né? Com garra e Com dedicação, né? garra e Dono dedicação. de um dos jingles mais icônicos da política potiguara. É. O Luciano é um político que está em evidência, assim, se eu não estiver enganado, desde 1992, né, que é quando teve a famosa greve dos garis aqui em Natal. E de lá para cá, Lucena ele é a figura, uma figura presente aí. Tem uma jovem entrando aqui com o nome de Mara do bairro. É nossa amiga Mara? Exato. Inclusive, Mara estava presente nesse dia que a gente Ah, apresentou para massa. minha amiga paulista figuras da política potiguar, inclusive Lucena, né? É. E a Carol em si, ela ficou fã do Lucena. Eu vi aqui Mara do bairro, eu me lembro logo de Maria do bairro de Itália. Essas são narrativas contemporâneas latino-americanas, né, que a gente precisa valorizar. Thalia é uma pessoa que está Sim. aí. Thalia gravou uma música com Pablo Vittar, agora você tem noção do que é isso? Aham. Entendeu? Assim, Thalia é uma pessoa que está aí, desde que eu sou pequeno, Thalia faz sucesso. Então, Thalia é uma pessoa que a gente tem que, de alguma maneira, né, tirar o chapéu. E Mara É está aqui uma rindo. figura. É uma figura o quê, Ana?
Não, e uma figura como Shakira cantou com a Mercedes Sosa. Sim, sim, exatamente, com E certeza. ela disse que é inspirada em Maria do Bairro mesmo, o nome aqui. Maria do Bairro é inspirada em Ah, Maria do Bairro mesmo. maravilha, maravilha. Pois Mas é, não, então, diga aí. eu não saco tanto de cinema assim, também não separei, mas assim, eu posso até ir jogando algumas coisas que eu conheço em paralelo com o que você jogou. Ótimo, Que maravilha. você, que você falou desse documentário sobre o Movimento Sem Terra, ou Movimento Sem Teto, e me lembrou um outro documentário icônico, e aí o Facebook me lembrou esses dias, porque foi aniversário de uma das figuras que aparece nesse filme, que é o Cara Marcado para Morrer. Sim, Né? sim, Que sim. é, e aí eu queria também que você comentasse sobre, né? Sobre, que é um documentário assim, histórico, assim, entrou na lista, assim, no hall dos clássicos, né? E que também É, aborda essa questão, né? Que aí já é uma luta pela campesina, né? terra. É. Uma luta campesina. Gente, é o seguinte, o Cabra Marcado para Morrer, Ó, só aqui, ó, ele só um registro aqui, ó. Tá ali cantando na Casa Branca, né? Na festa, na é Fiesta fiesta Latina. latina, né? Tal. É, não, tá ali é uma pessoa. Você veja o seguinte, que Pablo Vittar está um passo de cantar na Casa Branca também. Né? Eu iria achar isso muito massa se Pablo Vittar cantasse na Casa Branca, assim, ia achar Sim. muito massa mesmo. É, o Cabra Marcado para Morrer, ele é um premiado documentário brasileiro dos anos 80, que está na famosa lista dos 100 maiores filmes do cinema nacional. Essa lista foi homologada há alguns anos atrás aí, não lembro se pela Rolling Stone, mas especialistas em cinema nacional resolveram fazer uma lista e se eu não estiver enganado, o centésimo lugar é Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, né? Que é um filme estrelado por Reginaldo Faria, né? Tal. Então a narrativa também é muito, né? E o Cabra Marcado para Morrer é um documentário premiado e ele começou a ser gravado antes do golpe militar 64. E aí, anos depois, as gravações são retomadas e, na verdade, é feito um filme sobre um filme não gravado, né, tal, onde você vai entrevistar a vida de diversas pessoas que protagonizaram uma luta significativa contra uma luta contra a ditadura e pela reforma agrária, uma luta que defendeu unhas e dentes a reforma agrária em pleno sertão nordestino, mais especificamente entre os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. E a protagonista dessa história toda é Isabel Teixeira, né? E o filme é, acima de tudo, um recado para que a luta possa continuar, né? Porque Uhum. está se falando de um filme que narra a história de uma mulher que tem a vida completamente destruída pela ditadura militar e arruma forças para lutar contra um regime, né? E a técnica, não sei exatamente dizer qual é essa técnica cinematográfica usada pelo Eduardo Coutinho, né, tal, mas assim é uma narrativa interessante, porque ele tenta retomar o filme do começo, só que ele acaba vendo outras perspectivas. Ele sofre ameaças, ele é intimidado pela família da Isabel Teixeira, né, tal, ele pede para negócio, algumas coisas são negociadas dentro do filme. E o filme talvez seja um grande relato sobre a luta pela terra no Brasil. É um filme que eu acho muito importante e muito bacana. Nossa. Vamos aqui mostrar o segundo filme. Gente, me ouvindo, Abner? Agora tô. Tá ouvindo normal? Pronto. Tô. O outro filme que eu quero mostrar é este aqui, ó. Tá conseguindo ver Hum. aí qual é o filme? Deu pra ver aqui. É o Madame Satã. Mas, isso. O Madame Satã, em linhas gerais, o Madame Satã é um filme que
o filme que de uma certa maneira, lançou Lázaro Ramos para o cinema brasileiro, né? Assim, para Lázaro Ramos, ele decolou enquanto ator quando fez essa narrativa do Madame Satã. O filme ele conta a história de João Francisco dos Santos, que recebeu esse apelido de Madame Satã. Lázaro Ramos ele interpreta João Francisco de uma maneira belíssima. João Francisco dos Santos era um homem andrógeno dos anos 30, dos anos 20, capoeirista de mão cheia, que usava a capoeira para defender prostitutas e marginais da polícia e da força do Estado. Cláudio está perguntando se Abner toca com Carlos Enz. E aí, Isso, Abner? na verdade, Zenz é meu grande mestre, né? Quando eu tinha 10 anos, eu comecei a ter aula com Zenz em 2004. E até hoje a gente nunca mais se desgrudou. É isso aí. E aí, como eu estava dizendo, esse filme é uma coprodução franco-brasileira, né? Produção de Brasil e França ao mesmo tempo. As imagens do filme são gravadas num tipo de película bem diferente, que a imagem ela tem uma nitidez e uma estética bem europeia, digamos assim. E Lázaro Ramos joga uma capoeira fantástica. Lázaro Ramos quebra o pau com todo mundo nesse filme aqui. E o filme ele é muito bonito, assim, porque entre outras coisas, ele mostra a iconoclastia e o ícone que foi um negro capoeirista e gay dos anos 30, né? E, inclusive, um dos movimentos LGBT mais antigos do Brasil, que é o Grupo Gay da Bahia, lançou uma cartilha junto ao Ministério da Cultura, alguns anos atrás, acho que no governo de Cabral, não lembro agora, não estou lembrado assim, se foi no Itamar Franco ou se foi no DFHC, enfim. Depois você procura aí, viu, Abner, para ver qual foi, Tá certo. para a gente saber aí qual foi. Acho que até era Gil o ministro, se eu não me engano, né? Gil talvez fosse o ministro dessa época aí. O ministro era Gil. Não, era Gilberto Gil mesmo. Só não ia ser Lobão, né? Só não ia ser Lobão, né? Não ia ser Lobão. O Grupo Gay da Bahia lançou um documento muito interessante sobre as maiores personalidades gays negras de todos os tempos, né? E duas figuras que estão nesse filme são as figuras nessa lista são as figuras de Madame Satã e Jorge Lafon, né? Nossa querida Vera Verão, né? Tal, assim, ela assim, ela ou ele, não, como é que se dá o nome quando a gente é não binário, não é isso? Mas no caso de Jorge Lafon era ele mesmo, né? Era ele, exatamente, exatamente. Porque o ator, né? Mas a personagem era Vera Verão, né? É porque, na verdade, personagem já já é um substantivo feminino, né? A personagem. Né? Exatamente. Não é sempre a personagem. E em linhas gerais, o Jorge Lafon, ele assim, né? Porque, por exemplo, eu lembro do Jorge Lafon nos Trapalhões ainda, né? Então, assim, nos Trapalhões ele já fazia as interpretações de Vera Verão ali. Então, de uma certa maneira, ele tinha uma relação com a personagem Vera Verão, tal qual o Pablo Vittar tem, né? Assim, o cara que faz a Pablo Vittar tem com a Pablo Vittar, né? E aí, de fato, são duas personalidades gays negras históricas, né? Assim, você tem ali no Jorge Lafon talvez a primeira personalidade gay negra do Brasil que rompe as barreiras do cinema, vai para o cinema, tem um papel no horário nobre, ainda que o papel da Vera Verão fosse um papel que tenha o estereótipo e a estética daquele gay depravado, né, tal, uma estética que hoje o movimento LGBT condena, mas o Grupo Gay da Bahia reconhece que Jorge Lafon teve uma importância muito grande de ser esse membro do movimento LGBT que na época era GLS, né? O movimento ainda não tinha essa nomenclatura aqui de simpatizantes. E simpatizantes. E os simpatizantes saíram hoje da história aí, né? Então tá fora
LGBTQI, né? Mais. Uhum. E é muito, muito legal, assim, o filme tem uma abordagem bacana. Existe um outro filme muito bom sobre a figura do Madame Satã, que é a Rainha Diaba, que é interpretado por Milton Gonçalves. Esse já tem uma Uhum. estética um pouco mais depravada, porque foi um filme gravado na Porno Chanchada, né, tal. Uhum. Então, ele tem um pouco mais a ideia da coisa. Já o Madame Satã não, assim, ele mostra o Madame Satã como o João Francisco dos Santos como sendo uma pessoa que trabalhou para que ela tivesse hegemonia, né, tal, para que ela lutasse contra as pessoas, tal, isso tudo. E depois se tornou o nome de uma boate famosa do Rio de Janeiro, né? Sim, sim, sim. Vamos dar uma Grandes, boate. grandes bandas de rock dos anos 80 tocaram lá, tipo Barão Vermelho, por exemplo. Fez muito show nessa boate. Com certeza mesmo. Uhum. Quer falar de mais alguma narrativa aí, Abner? Não, porque na real eu ia puxar justamente o nome de Jorge Lafon, mas você já acabou citando, então já estou contemplado. Jorge Lafon é uma figura icônica, vez por outra eu paro para ver algumas entrevistas dele assim, que são ótimas, né, tal, e enfim, era uma figura que me fazia rir, eu adorava ver a Vera Verão na Praça é Nossa, assim. Aquela Praça é Nossa dos anos 90 assim, a gente tira muita onda aqui com o SBT, né, tal, por conta da coisa, mas aquele filme, aquele programa contou, assim, ele contava com assim, hoje a direção da Praça é Nossa, ela é de Marcelo de Nóbrega, né, que é o filho de Carlos Alberto. Mas na Uhum. época, aquela narrativa ali, ela contava com a direção de Carlos Alberto de Nóbrega, e Carlos Alberto Nóbrega, ele era um trapalhão, né, ele estava nas disquetes dos Trapalhões, né, tal. Então você monta um programa para os anos 90 com figuras como Arnaud Rodrigues, Jorge Lafon e Canarinho, né? Que Canarinho ele fazia aquele papel lá do cara lá do orelhão, né? Igual Elias. E Golias, pronto, e Golias. Pronto, você tocou no nome de Golias aí, quer dizer, Porque Golias, assim, Golias faz parte da história da televisão brasileira, né? não, com certeza. Então assim, era um trabalho, digamos que independente, né, tal. E você via na Praça é Nossa dos anos 90 coisas aquilo que a gente fala do Faustão às vezes, né? Por exemplo, que no programa do Faustão você tinha narrativas, você tinha coisas ali no programa do Faustão que você não via, que você não vê em outros programas de televisão, né? Então, por exemplo, você via pessoas como Tele Santana indo participar da Praça é Nossa para fazer um quadro aí eu vou falar da pessoa que eu não tinha falado ainda, que era Rony Rios, né? Rony Rios, ele nada mais é do Sim. que a velha surda da Praça é Nossa, né? Então, assim, para pessoa do cinema, mas a gente acaba falando de televisão, assim, Rony Rios, Até porque anos 90 a galera do cinema foi pra televisão, né? E aí eu falo não exatamente, só de atores, eu falo de equipe de trabalho, porque como o Colo praticamente. Aliás, o Colo acabou com a filmes, aí a não, não galera do foi o cinema Lula, né? foi. Não foi o Lula, nem foi a É, Dilma que fechou, né? Nem o exato. Haddad, nem a Haddad também, né? A galera Nem- teve que arranjar trabalho justamente na televisão. Então, Mas não vão ter foi. grandes produções de TV nos anos 90 por causa dessa galera, assim, que teve que ir Sim, pra TV pra sobreviver. sim. E também não foi Boulos, não, né? Que fechou a Cinemateca, foi também não, né? Não, ele não ocupou não lá. Tá. Não ocupou, não. Então que É. bacana. Então fica aí esclarecimento para vocês de quem fechou a Cinemateca e a Embrafilmes, né? Uhum. Aqui no Brasil. E aí, cara, assim, você via Tele Santana, um cara que é técnico do São Paulo, do melhor time do mundo que o Brasil já pariu, depois do Santos e Uma Pelé. pessoa fina, e uma pessoa fina, que mexe Tele Santana, é uma pessoa É, assim, exatamente, né? culta, né? E o cara ir para o programa lá da Praça é Nossa, né? Tal, assim, você via, por exemplo, duplas como Leandro e Leonardo indo pro programa fazendo esquetes, né? Guilherme Tal, Arantes, né? Guilherme Arantes, né? Tal.
Renato Gaúcho, você via Pelé, quer dizer, Zico, você via personalidades do mundo esportivo e do mundo da música na Praça é Nossa, né, tal. Agora, assim, a Praça é Nossa que eu gosto é a Praça é Nossa que vai até 2000, 2001 ali, porque 2000, 2001 é quando morrem Rony Hills e Jorge Lafon. E aí depois Arnaldo Rodrigues sai, então assim, para mim, foi até ali, né? A única coisa que restou dessa Praça Nossa de hoje é a figura do João Plenário, né? Que já era um personagem que existia lá na Praça Nossa e que estava fora da Praça Nossa, voltou agora, mas eu não consigo ver a Praça Nossa de hoje, eu consigo ver a Praça Nossa dos anos 90, né? Que essa Praça Nossa dos anos 90, ela é fantástica, assim, e tal, e assim, tem um. Depois que vocês quiserem achar graça, assim, se vocês quiserem rir de um negócio bem bacana, coloque Hebe, vocês vão rir bastante. Girou aqui. Vou inverter a câmera aqui para vocês darem uma olhadinha. Pera aí, Renan, que eu não tô vendo nada ainda. Opa, nossa amiga Ricássia chegou aqui. Tá me ouvindo, Abner? Agora tô. Pronto, vou mostrar aqui. Gente, o filme que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, O Homem do Ano, né, tal, com... Estão conhecendo esse galego aqui, esse filme aqui? Não dá pra ver direito não, bicho. Tá meio escuro. Deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu ligar a luz aqui para vocês. Preguiça é grande, mas a gente dá um jeito aqui. Tá conseguindo ver quem é, Abner? Eu, eu acho que eu sei, não sei quem é. Parece com É algum. Tufão, que tá fazendo a novela da tarde aí Sei, agora, sei, sei. Murilo Benício. Gente, é o seguinte, O Homem do Ano é um filme que eu cheguei a falar nele outras vezes aqui nesses nossos bate-papos aqui no Instagram. E o Homem do Ano, ele é um filme que fala sobre... Ele é um filme que está dentro daquele universo dos filmes que foram lançados ali no começo dos anos 2000, né, que é quando o cinema brasileiro começa a ter uma retomada de bons filmes e de boas narrativas para o cinema como um todo, né? E o filme em questão, né, ele surge ali junto com outros dois filmes que fizeram muito sucesso no cinema nacional, que é O Invasor e Cidade de Deus, né? O Homem do Ano, ele conta a história de um cidadão que perde uma simples aposta num Fla-Flu, né, tal, e faz uma aposta para pintar o cabelo e ele acaba tendo que pintar o cabelo para cumprir a aposta. E quando ele pinta esse cabelo, ele é super ridicularizado pelas pessoas que estão ali ao lado dele, né, tal. E ele se torna o pior serial killer possível do Rio de Janeiro. Só que esse pior serial killer não mata homens de bem, ele mata bandidos, a mando dos homens de bem, né, tal. Então, o filme ele faz um pouco essa crítica da questão de até onde as pessoas são bandidos, até onde são homens de bem e tal, essa coisa toda. Esse filme ele tem um elenco fabuloso, fabuloso mesmo, assim, porque esse filme ele tem a participação de Wagner Moura, Lázaro Ramos, André Gonçalves, Paulinho Mosca. Paulinho Mosca cantou mesmo lá, aquele da música Último Dia, né, tal. Eu já vi um show de Paulinho Mosca, gente. Vão, que o show é foda. Vocês não vão. Se um dia. Se a gente ainda tiver a chance de ir a show na vida, né? Depois dessa pandemia aí, né, eu espero que a gente tenha, né? Tal. Eu também espero muito que tenha. E espero, inclusive, que grandes casas de teatro, como o Teatro de Riachuelo, resolvam um dia baixar os seus preços para entender que a gente precisa ter grana para ir para esses shows aí e tal, enfim. E Sobre Paulinho Mosca, também fica a dica. Paulinho Mosca, pra quem não sabe, antes de ser cantor solo, ele cantou numa banda chamada Inimigos do Rei. E essa banda lançou dois discos e assim, o primeiro fez muito sucesso, foi no finalzinho dos anos 80.
e tinha uma coisa muito humorística, uma coisa meio blitz, sabe? E vale a pena conhecer, principalmente o primeiro disco. Até porque o Inimigo do Rei tocou no Rock in Rio de 91, então assim, teve uma importância e se vão ver É, uma outra face de Paulinho Mosca. Para quem conhece Paulinho Mosca, sabe o Eu estou pensando em você. é, Vai ver Paulinho Mosca cantando músicas como A Sua Mãe foi trabalhar na zona franca de Manaus, vendendo o disco da Madonna. Vocês vão é. ver Paulinho Mosca nesse outro lado dele. Assim, na carreira solo de Paulinho Mosca, né, a música dele que eu gosto é aquela O Último Dia, né, que é parceria dele com outro cara lá do Rio de Janeiro. E essa Leone? música, não é com Leone não, é com um É. violonista aí, um cara que é violonista, mas Hum. que não é Leone também, Leone também é violonista. É com um cara e essa música ela é meu amor, o que você faria se só lhe restasse um dia, se o mundo todo acabar? Me diga o que você faria. É uma música muito bonita e de uma reflexão importante. Se você escutar essa música sozinho, você chora. Mas enfim, é bem bacana. E aí Ainda o mais em filme, pandemia. em pandemias, exatamente. E aí, assim, o filme tem essa narrativa icônica. Ele, além desses caras que eu falei, que já são de uma geração, anos 90 que, assim, Wagner Moura e Lázaro Ramos, eles surgem ali no final dos anos 90 começo dos 2000. Mas André Gonçalves e Murilo Benício, por exemplo, eles já estão ali nas novelas da Globo desde os anos 90. Murilo Benício, nessa época, tinha um dos melhores auges da sua carreira, interpretando 4 personagens na mesma novela, né, que eram Lucas, Diogo e Léo, e o Lucas mais velho, né, na novela O Clone. Ele interpretou 4 personagens e ele fez esse filme aí entre uma gravação e outra. E o filme vale muito a pena ver. E esse filme ele tem a trilha sonora feita por um legionário, né, que é Dado Villa-Lobos, né, Nada tal. Villa-Lobos. Que foi, digamos que o primeiro trabalho assim que Dado Villa-Lobos ele fez. Não foi o primeiro, mas talvez tenha sido o primeiro trabalho dado com muita relevância após o Pós-Legião. Legião Urbana, exatamente. Inclusive o filme ganhou prêmios, né, tal, essa coisa toda. Enfim, né? Isso. Massa. É, nossa amiga Ricardo está dizendo aqui, massa que todo mundo de 90 tem um saudosismo, e eu fico tipo, porque sou o 2000, né? Pois Ricardo, assim, os anos 90 eles foram, Só quem viveu sabe. só quem viveu sabe, assim, tipo, tudo era muito icônico, a maneira de se viver nos anos 90, em diversos sentidos, eu não consigo imaginar, por exemplo, nos dias de hoje, né, tal, por exemplo. Eu me lembro que um lugar que eu frequentava em Extremóis, né, eu ia com meus pais, que era a Lagoa de Extremóis, que é uma lagoa que fica aqui perto de casa. Essa lagoa não tinha um pingo de lixo, era uma lagoa belíssima. A gente ia para a lagoa para comer tripa, né, tal, tripa de porco mesmo, né, tal. Alguns chamam de torresmo, né, outros chamam de comer tripa. É, minha diversão era comer tripa com feijão verde, né, tal. E esse lugar, esse clube lá que eu ia lá em Extremóis, ele é um resumo do que é os anos 90. Porque de dia era um clube para você levar a família, né, tal. De noite era uma boate de striptease. Esse clube existe até hoje, né, tal, só que ele não, logicamente que ele não funciona mais para a família, né? E tem só o striptease. Então, assim, Isso diz muito sobre o ano 2000. exatamente. Né? Então era muito isso, né? Quer dizer, Ricardo botou uma cara aqui, achando graça. Mas era muito bom, assim, quer dizer, era uma época icônica, né? Tal. E tudo era muito maravilhoso naquela época, né? Tipo, o lazer, sobretudo a questão do Mais ou menos, lazer. né? Médio, Não, né? Senão, é médio, né? Exatamente. porque, Mas, porque, na verdade, os anos 90, ele administra, ele
ele engloba algumas coisas que vão de um extremo ao outro, né? Tiveram coisas. Foi a primeira década completa pós-ditadura, né, que se viveu em democracia. E aí, assim, no campo da política, você começa já com um presidente eleito por si, uma eleição manipulada, que sofre um impeachment, e já vem o segundo que vai assumir. Aí depois vem o plano real, mas que com o FHC. Eu não sei qual a leitura que Renan faz disso, ele até saiu aqui, estava dando uma travada, eu vou até chamá-lo novamente para a gente continuar o papo sobre os anos 90, né? Que aí de repente, talvez de uma situação muito crítica, a galera aloprava também para o escracho total, né? Porque nos anos 90 valia tudo, né? Não, é aquela coisa, né, Abner? Assim, eu acho que os anos 90 é como você falou mesmo, era o escracho do escracho, né? Tipo assim, na política você tem um cenário extremamente tóxico, extremamente terrível, muito terrível, né? Tipo, por exemplo, aí você tem, por exemplo, você tem a questão do humor, por exemplo. Hoje o humor é feito por qualquer tipo de pessoa que vai lá e conta uma piada e todo mundo, pronto. As pessoas acham que Murilo Couto é humor, por exemplo, né? Só acham que Murilo Couto é humor. Vocês nunca tiveram a noção do que é, por exemplo, um cidadão por nome de Davi Cunha se vestir de uma mulher chamada Bastinha, né? E causar uma crise de choro numa criança de 5 anos, como foi meu caso. Só para você ter a noção do que era os anos 90. Davi Cunha, para quem não sabe, é Espanta Jesus, né? O maior humorista ao concurso desse estado aqui que nós estamos. Assim, eu acho que nunca vai surgir um cara tão imoral, tão escroto como aquele cara surgiu, né? Tal assim. Eu acho que o mais próximo que eu vi de Espanta Jesus aqui no estado foi Manuel do Coco, né? Tal, foi a coisa mais próxima que eu vi, assim. Eu vi Manel fazer pessoas chorarem de rir, como foi o meu caso. Eu vi Manel mandar um cara pro hospital, do cara tanto rir, do cara tanto achar graça com as piadas de Manuel do Coco, né, tal. Então, assim, o humor nos anos 90, ele tinha realmente essa questão do escracho. Agora, por exemplo, o Cacete Planeta, ele era um programa de humor. De humor. Agora, quando eu falo humor, não é você ir para ver uma live, como foi o caso de Murilo Couto, tirar onda, não, e ficar com preconceito, não. Humor é você pegar o time do Tabajara Futebol Clube e levar para a sede da CBF e desafiar o Brasil, porque o Brasil perdeu para Honduras. Isso, na minha visão, é humor, entendeu? Assim, Uhum. você, né, tal. Só um registro aqui, é porque Ricássia deu uma de Alcione e não sabia que Espanto era Potiguar. Pois fica aqui registrado que ele era Potiguar. Tá? Pois é. Então assim. E aí, Sport Jesus ele tinha um programa na TV Potengi na época, né? Que é a atual Band de Natal. Ricardo, só um detalhe: ele morreu um dia antes do América subir para a primeira divisão. Tá? Não foi um dia antes, não, pô. Um dia não, foi no dia, né? Foi no dia. Rapaz, mas é porque eu tenho. Eu lembro que acabou. Eu lembro que acabou o jogo com o Atlético Mineiro, já entrou no RN2, já iniciou com as duas manchetes, do acesso do América e da morte de Espanta. Eu lembro como se fosse hoje. É porque eu tinha uma leve impressão que ele tinha morrido na sexta-feira, mas. Não, foi Mas, no enfim. dia. Então, assim. Os anos 90 ele tinha esse diferencial, por exemplo. Eu até hoje, por exemplo, não consegui ainda parar para ver o Whindersson Nunes, né, tal, que todo mundo diz que é engraçado, né, todo mundo, e deve ser, né, deve ser um cara engraçado, ninguém tá, né, tal. Mas, por exemplo, você tem materiais dos anos 90, por exemplo, como Zelezinho em Concerto, que é o primeiro disco de Zelezinho, que esse disco ele foi lançado aqui no Nordeste em fita cassete e chegou no Faustão. E aí é como a Abda disse, se a parada chegou no Faustão é porque alguma coisa de relevante ela tem, né, tal. Atingiu a massa.
E é tanto que Chicanise foi lá, chamou o Zelezinho para ir pro programa da escolinha do professor Raimundo, né, tal. Então, assim, os anos 90 ele tinha essa coisa, por exemplo, é, Tiririca, por exemplo, que hoje pode ser o pior parlamentar do mundo, mas Tiririca era um tipo de cara que ele se vestindo, né, tal, ele já protagonizava uma situação, né? Tiririca protagonizou uma situação, uma das situações mais emblemáticas da televisão brasileira, né? Que é a propaganda do Vaporeto, né? Tal. Propaganda do Vaporeto. Diga aí, mãe. Quem não souber o que é propaganda do Vaporeto, eu recomendo que vá no YouTube quando acabar essa live e procure É. no YouTube Vaporeto Hebe, programa da Hebe. Vocês Pronto. vão ver o que foi isso. Hebe está lá fazendo a Está, propaganda. está, está Tiririca, Hebe, Dercy Gonçalves e aquele outro bicho, como é o nome? David do Otávio Brasil e e Otávio Otávio Mesquita, Mesquita. né? Quer dizer, Juntou essa turma. é um encontro histórico, né? Um encontro histórico entre pessoas que jamais se encontrariam, por exemplo, no Marralila, né? Tal, não se encontrariam no Marralila. E eles fazem, cara, tipo assim, aí a Hebe tá lá fazendo a propaganda do Vaporeta, aí a Hebe pergunta para Desi Gonçalves: ai, Desi, você conhece o Vaporeta? Aí Desi, nossa, é uma maravilha, eu tenho lá em casa, eu passo. Aí de repente passa uma mulher pelada no programa, né? A mulher passa pelada, assim. Detalhe, gente, o programa de Hebe, ele passava de 10 da noite, assim. 10 da noite, e ele ia até 11h30, que 11h30 era quando começava o Jô Soares. Então o Hebe tinha 1h30 de programa, né? Tá, enfim. E aí, Uhum. quando a mulher passou, aí Hebe, nossa, meu Deus do céu. Aí eu tava assim, o que é isso? Aí Hebe diz a frase, né? Será que passaram o vaporeto? Será que passaram o vaporeto? E nessa brincadeira, Baby do Brasil, como sempre, anárquica, né? Chega e Uhum. diz, Hebe, Um dia ela já foi um anárquica, dia um já dia, foi né? anárquica, né, tal. Hebe, quando é que será que pode passar um homem nu aqui, né, tal? Tiririca resolve sair de dentro como é que seria, né? Não, ele tava no sofá já. Ele já tinha Não, voltado. ele estava no sofá, mas na comunicação, como é que se dá o nome daquele cenário de Hebe ali? Como é que dá o nome? Ele está ali no primeiro plano, né? A plateia está aqui na frente, ele está no estúdio, não é isso? É. Pronto. Então ele vai para de trás do estúdio, né, tal, e resolve levantar a cueca assim para atochar aqui atrás, né? E aí o programa já tinha ido pro saco mesmo, né, tal. Programa das donas de casa, o Tiririca começa a fazer um striptease dentro do, dentro do programa, né? Começa a tirar a roupa, né, tal, e começa a tocar aquela música de sauna gay mesmo, assim, sabe? Assim, um negócio, assim, os anos 90 era isso aí, assim, você quer entender o que é os anos 90? Você veja esse programa do Gugu, quer dizer, da Hebe, né, quer dizer, dessa coisa do Vaporeto, né, tal, essa coisa toda, tal, enfim. E era bem isso, né, tal. Ricardo, você está dizendo aqui, né, que aí a própria figura do Tirulipa é meio dúbia, sabe? Quer dizer, o Tirulipa é um cara que eu acho que ele pegou uma carona boa ali, né? O pai dele é um humorista, né, tal. É Ele porque é faz. aquela coisa, também, assim, pra gente, é porque cada época tem a sua linguagem, né? Algumas coisas dos anos 90 são impensáveis hoje, entendeu? Assim, não Sim, cabem, não cabem. Algumas coisas que eu achava graça no passado e hoje eu já hoje eu acho reprovável, entendeu? Então, assim, é, as coisas vão mudando porque o mundo mudou e tem que acompanhar essa mudança, entendeu? é. E é bem isso mesmo, Mas, assim, é porque os anos 90 foi uma coisa muito do besterol mesmo. Entendeu? O é, besterol do besterol. Óbvio, algumas coisas você tinha algumas críticas imbuídas. Como, por exemplo, assim, pegando já o final dos anos 90 já entrando nos anos 2000 assim, a figura, por exemplo, que você falou do Cacete Planeta, sim. o Pete Bicha, por exemplo. Entendeu? Que é, assim, O é uma... Pit Bicho já é Tom Cavalcante, né? Isso, Tom, não, mas já entrando nos é, anos 2000 assim, era outra coisa, assim, que ainda são resquícios dos anos 90 aquilo ali. é. Não, É porque ainda não, são resquícios. Os primeiros anos dos anos é, 2000 já são.
Mas, tipo, é Lógica. uma figura que eu não sei se ainda. Embora eu tenha voltado até a fazer esse personagem da TV fechada, mas é um pouco. Eu, pelo que eu pesquisei, é um pouco diferente do que ele fazia. Se você quiser entender, procure no YouTube que tem registro do Pete Bishop, o personagem que ele fazia no Cacete Planeta. E, embora eu ainda ache engraçado algumas coisas, né, mas tinha alguns episódios falando do apagão, por exemplo, que foi algo que marcou muito aquele início dos anos 2000, né? Não é. Do governo federal do apagão. Não, e você, e assim, logicamente que eu sei que, por exemplo, piadas como, assim, no Zelezinho em Concerto, né, que é o disco que eu falei aqui, tem piadas em que você tá tirando onda ali com cegos, tirando onda, assim, tem piadas que você tira onda com gay, né, tal, e aí, hoje eu entendo que isso não cabe, tá? Você tem que tratar as pessoas com respeito, né, tal. Agora, eu não vou deixar de achar engraçado um Dedé Santana chegar e dizer, né? Boa noite para vocês, mais uma vez estamos aqui no programa de Calouros e o oferecimento de hoje é do sabonete Trinado. O sabonete Trinado, que é o sabonete do homem, da mulher e da família. Vamos lá, música para o patrocinador. Vamos lá, vamos cantar essa música. Trinado, Canta aí. Ah. Trinado, o sabonete da mulher e da família. Trinado, Trinado, o sabonete da mulher E do criado. e do criado. Quer dizer, eu não vou deixar de achar isso engraçado, né? Quer dizer, são coisas que eu vi ali, né, tal, enfim, vi ali nos Trapalhões aquilo acontecer, né, tal. E eu sei, por exemplo, que os Trapalhões são engraçados, mas, por exemplo, tem um esquete dos Trapalhões que Mussum começa a tomar uma no programa e começa a beber de verdade, assim, para fazer uma cena, né? Você só vai ver isso hoje no cinema com Cláudio Assis, certo? Você não vai ver hoje na televisão, o cara tomando uma cachaça. Aí Mussum acha pouco e Mussum pega um peru, um bicho daquele, um peru que a gente come no Natal e começa a dar uma cachaça pro peru. Velho, e tipo, o peru fica embriagado de verdade, velho. Tipo assim, foi uma cena, acho que foi a cena mais tosca que eu vi na televisão brasileira até hoje. Que foi o Mussum dando cachaça para um peru. E recentemente Dedé conta, Dedé entrevistando o Pedro Bial, né, quando foi sair a biografia de Mussum agora no cinema, né? Por sinal, assistam que o filme ficou ótimo, né? Mussum, um filme do Cacildes. Que o filme, o Dedé conta, antigamente a gente não tinha limite, não. A gente deu cana pro peru mesmo e o peru ficou embriagado. E quando terminou, a gente matou o peru e comeu. Né? Quer dizer, logicamente que hoje, né, com esse lance de padrão Globo de qualidade, que na verdade já tinha na época, né? Mas os Trapalhões, eles eram um grupo que vendiam a sua produção para a Globo, então eles não eram propriamente da Globo, né? Há que se lembrar que os Trapalhões eles começaram na TV Excelsior, depois começaram na Record, foram para a Excelsior, e da Excelsior eles foram para a Globo, né? E que a própria produção, as próprias produções dos Trapalhões de cinema, quem fazia não era Globo Filmes, era a Renata Aragão Produções, depois foi a Demusa, né, que quando o Didi saiu, depois eles fizeram um novo contrato e aí a Globo tem participação em alguns, né, por exemplo, aquele filme dos Trapalhões, do Cangaceiro Trapalhão, ele teve uma chancela da Globo, porque a Globo teve que liberar os personagens da série Lampião e Maria Bonita, né? Que é aquela série que tem Nelson Xavier e aquela cantora, Tânia Alves, né? Sim. Mas assim, em linhas gerais, quer dizer, os Trapalhões faziam filmes com o Gugu, com a turma do SBT, com o Sérgio Malandro era do SBT, fazia filme com a turma com Dominó, né? Que eram grupos que estavam ali no SBT e tal, enfim. E assim, recentemente eu vi alguns filmes dos Trapalhões e achei graça. Normalmente, achei assim. Agora, por exemplo, tem algumas cenas dos filmes dos Trapalhões que de fato a gente tem que questionar um pouquinho. Porque, por exemplo, tem um filme dos Trapalhões que eles gravam no Grande Hotel lá de Manaus, né? Que esse hotel está até desativado agora, que era um hotel luxuosíssimo que tinha em Manaus nos anos 2000, que passa. Hoje está chovendo aqui, tá um sol da porra. Estranhei isso agora. E passa animais selvagens, né, no filme, né? E assim, aqueles animais selvagens, para quem conhece os Trapalhões, sabe que foi o Beto Carreiro que levou, né? E tal, assim.
Beto Carreiro levava onça pintada para dentro da Praça é Nossa, né? Tal, levava. Então, hoje, né, assim, tem um amigo meu que é biólogo, quando eu conto isso para ele, ele diz, Renan, meu ovo está doendo você me contando um negócio desse, né, tal. Porque, de fato, eram coisas... Mas também é aquela coisa, tipo assim, como o Abner falou, era a época do foda-se. Era a época do foda-se, tipo assim, não havia compromisso com nada. Ninguém tinha compromisso com porra nenhuma naquela época Eu interpreto muito assim, que é uma década, assim, que você tem que entender que assim, foram 20 anos de ditadura militar, sabe? é, Então, quando a China, a galera se viu finalmente com alguma liberdade, a galera realmente chutou pela barraca, entendeu? Disse, pronto, então agora vale tudo. Aí, quando entrou os anos 2000, a galera, eu acho que a gente foi um pouco além da conta, vamos organizar um pouco melhor a coisa. é. Você tem, E você aí tem, vem em você seguida. tem cenas icônicas, por exemplo, vocês terem ideia como é que eram os anos 90, você tem uma cena icônica envolvendo o Beto Carreiro, que Plânia está falando aqui, Ricardo, quando eu vejo Plânia, eu chamo Plânia, né? Lembrando que Plânia é uma máquina de marcenaria, tá, gente? É bem isso mesmo. O Beto Carreiro é um. A gente pode falar sobre ele posteriormente, falar nele numa figura. Como uma figura da publicidade, que na verdade o Beto Carreiro Uhum. era uma figura da publicidade. É tanto que Abner tem uma lembrança dele muito forte na Eliana, né, Abner? Isso. Pronto. E O eu. Eliano era sempre. Exatamente. Levando os bichos, né? Levava os bichos lá para o programa, né? Essa coisa toda. E algumas coisas eram gravadas lá, né? Eu lembro que tinha um. Eu não vou lembrar o nome do esquete, mas era um esquete que tinha na Fábrica Maluca da Eliana. Que eram uns boy, uns adolescentes. Eu não vou lembrar o nome agora da. Acho que era a Turma da Paquera o nome, uma coisa assim. Aí era gravado no Beto Carreiro, os esquetes, né? É. Então, assim, Beto Carreiro é uma figura da publicidade que criou essa marca Beto Carreiro e que a televisão ajudou essa marca a se difundir, né? E os Trapalhões ajudaram muito a Beto Carreiro, assim, e vice-versa, assim, bem, assim, os Trapalhões, como eles gostavam de ambientar os filmes em ambientes diversos, né, assim, e como o Beto Carreiro é o parque que tem essa multiplicidade de universos, então os Uhum. Trapalhões tiveram muito dedo ali do Beto Carreiro, né? E mas tem uma cena, por exemplo, pra vocês entenderem o que foi os anos 90. é, os Trapalhões vão fazer uma participação no Xuxa Park, né, tal. Uhum. Xuxa Park foi um dos formatos que Xuxa gravou quando ela esteve ao longo da televisão, né? Uhum. Quer dizer, ao longo da Globo, na verdade. Na verdade, ao longo dos programas infantis, né? Porque a Xuxa, na verdade, ela começa. é, é, Xuxa começa no. Como é que se diz? Na TV Manchete, né? Sim. E aí ele está falando que o parque tá meio acabadinho. Eu tô sabendo que estão querendo vender e tal, mas eu acho o Beto Carreiro um negócio muito massa e ele deveria ser um orgulho pro Brasil, afinal de contas, é o grande parque temático do Brasil, né? Então, assim, eu tenho o sonho de ir no Beto Carreiro e tirar uma foto com um chicote na mão, assim, e tal, tipo o Beto Carreiro fazia, né? E aí tem um programa lá que Xuxa tá fazendo lá no Xuxa Park, e aí os Chaparões vão pro programa, né, tal. Nessa época eles já não tinham mais o Zacarias, eles ainda tinham Dedé, Mussum e Didi, né? E aí quando eles chegam no programa, Dedé e Didi vão fazer um merchandising lá de alguma coisa, e Mussum vai para onde tá a Xuxa. E quando o Mussum chega onde tá a Xuxa diz, ai, tá duro, Mussum, né, tal. Então, assim, é um programa infantil, cara, um programa infantil, você vê, assim, podia ser qualquer um, mas era Xuxa e Mussum, você entendeu? Assim, então, assim, você tinha essas Isso, tem coisas. uma banda, uma banda chamada Os Cascaveletes, Sim, sim. que foi no programa da Xuxa, eu acho que foi no Planeta Xuxa já, e que, assim, tinha uma música, eu não vou lembrar agora o trecho, mas, assim, era uma banda muito, porra, louca, assim, que... O trecho da música dos Cascaveletes, eu lembro. É, Eu vou como comer é? você! Isso! Eu vou comer você! Isso passava no programa infantil, entendeu? É.
Não, basta dizer para você que tem um filme icônico, um filme não, tem uma narrativa icônica do programa da Xuxa, isso já em 97, né, mais ou menos. E eu lembro disso ao vivo, só que na época, logicamente, eu não sabia nem que porra era o que estava se passando. E eu lembro, não esqueço nunca dessa cena, eu de frente à televisão lá de casa. Antigamente, nos anos 90, assim, a ostentação era quando você conseguia ter uma televisão 20 polegadas, né? Porque até então não existia de É. 29, né, tal. A gente só veio comprar a de 29 aqui em casa em 2002, né, tal. Justamente para ver a Copa de 2002, né? E aí a gente tinha uma televisão de 20 polegadas lá em casa da Panasonic, né, tal. E Xuxa chamou um grupo lá dos Estados Unidos, que eu não lembro agora o nome. Mas esse grupo apresentava uma música, ela apresentava uma música chamada Don't Wanna Short Dick Man. Eu não quero homem de pinto pequeno, né, tal. E, Acho que eu já vi o e vídeo. esse clipe ficou muito famoso, essa cantora. Esse clipe passava na MTV, cara, né, tal. Essa cantora cantava e tipo assim, no clipe ela era o tempo todinho com a mãozinha assim, olha, você tem a rolinha pequena, né, tal. Velho, isso foi pra Xuxa, tá ligado? E tipo, as crianças do Brasil inteiro viram isso e tipo, o programa tá cheio de criança, adolescente, a galera toda pulando, com os pompons na mão, as paquitas levantando lá, tal. Velho, dos anos Não, não 90. vi, Renato. Não, digo, isso era o Brasil dos anos 90, Ah, né, tal. Era os anos 90. E esse momento aí eu computo como um dos mais hilários da televisão brasileira como um todo, né, tal. É, Eu falei aqui de uma coisa engraçada, mas tem uma coisa trágica no programa da Xuxa, que é aquele famoso vídeo da internet onde Xuxa vai para leva um grupo de índios, né, pro programa para dançar sei. aquela música dos índios que, velho, aquilo ali também resume bem o que foi os anos 90, né? Assim, você imaginar que nos anos 90 você tinha como deputado do PDT uma figura como Juruna, né, tal, que foi um deputado indígena, que era conhecido por defender a causa índia e defender a causa dos indígenas, né, dos povos tradicionais. E Renato, você ter. só uma pausa. Você vai prolongar esse assunto? Se quiser, eu tô de boa, posso prolongar aqui. Não, Eu vou ter entrevista só de 5 horas, mas dá tempo ainda. Então eu vou reiniciar a live, porque a gente tem menos de 2 minutos aqui. beleza, beleza. Então, Grazi e Ricardo Fujão não, é só 5 segundos. Valeu.